segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10, e irá conversar conosco sobre ocupações e missões dos espíritos, as perguntas 568 a 575. E na hora dos passes, a nossa tão querida amiga também, Alessandra, irá comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, itens 7 a 10, mediunidade gratuita. Ao chegarmos na nossa casa, nós recebemos uma página que está no livro Em Torno de Leon Denis, edições CELD. São psicofonias do nosso querido amigo altivo caríssimo Panfiro, e essa mensagem traz a assinatura do irmão Luiz. O título: As Missões. Filhos, cada criatura humana traz dentro de si as marcas do progresso constituído e simultaneamente vê assinalado em si mesma o objetivo de sua vida. Caminhamos do passado até os presentes dias, com noções mais ou menos fragmentárias do que fizemos e sentimos em nós mesmos as falhas que tenhamos cometido e o bem que tenhamos deixado de fazer. Por isso é que elaboramos quase sempre um roteiro de atos e um elenco de atitudes a serem tomadas mais adiante. O homem sente, e às vezes até pressente, que o que fez, o que lhe cabe fazer para consolidar a conquista do progresso feito. Nestas horas é que fica delineado o caráter da missão a ser cumprida. Cada um analisa o seu passado e prepara o seu futuro. Assim é que o presente de todos é mesclado pelas saudades não qualificadas devidamente por nós e pelas expectativas, às vezes angustiosas, do porvir. Quando estamos equilibrados, conseguimos organizar nossas atitudes com vistas às necessidades do momento, marchando, porém, para o futuro, na procura do objetivo de progresso a ser alcançado. Assim, cada homem tem sua missão particular, como cada coletividade tem tarefa a cumprir no cômputo geral. As missões, portanto, podem ser entendidas como progresso em andamento, até se chegar ao objetivo final, que é Deus. Paz, Luiz. Uma mensagem pequenininha, mas bem profunda para os nossos corações. Vamos agora unir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, e vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai, de infinito amor, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, para mais uma noite de estudos da doutrina espírita. E hoje, Senhor, nós iremos refletir sobre as nossas missões, sobre as nossas atividades, sobre aquilo que viemos fazer reencarnado. E queremos, Senhor, sair daqui com o espírito mais consolado, com mais esperança, com mais vontade, Senhor, de seguir adiante, com firmeza e fé. Portanto, ajude a cada um de nós, encarnado e desencarnado, para que possamos estar presentes aqui na reunião, acompanhando o raciocínio, as reflexões que serão trazidas na noite de hoje. E assim, Senhor, para que possamos sermos consolados pela doutrina do Seu amor. Abençoe os nossos irmãos, o Birajara e a Alessandra, que farão uso da palavra. Que eles sejam, Senhor, envolvidos por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a todos nós, Senhor, e que seja em Seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em Teu nome, Pai amantíssimo, que pedimos a permissão
para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, nosso Birajara irá dar continuidade, o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, a segunda parte, ocupações e missões dos Espíritos, perguntas 568 a 575. Para dar mais tempo para o nosso Birajara desenvolver o seu raciocínio, ele solicitou que nós lêssemos as duas últimas perguntas que está na nossa página atrás. 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? São pobres seres que devem ser olhados com piedade. Subpergunta A. Visto que tinham a escolha, por que preferiram uma vida que não podia trazer proveito algum? Entre os espíritos, há também preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa agir assim. Eles compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez diante da obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam na sua ociosidade. E a última pergunta, 575. As ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme o sentido dado a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, principalmente, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que executa, pelos progressos que possibilita aos seus semelhantes. Vamos passar a palavra ao nosso querido Birajara, desejando a ele um excelente estudo. Deus te abençoe, amigo. Até que hora? Boa noite a todos e boa noite a todas. Que essa doce e serena paz de Jesus que encontramos quando adentramos a casa de Leon Denis, conserve-se conosco, fazendo uma ligação entre o nosso coração e a nossa mente. Que possamos dessa feita, na reflexão que faremos dos estudos dos Espíritos, para os Espíritos que somos, poder de certa forma deixar calar bem profundamente dentro de nós essas orientações e esses estudos, como sendo algo que precisamos e precisaremos para a nossa evolução. Então, que façamos desse estudo algo que nos leve a uma reflexão muito grande. E essa reflexão, eu sempre estudo a doutrina dos Espíritos, procurando trazer todos esses conhecimentos para os dias atuais. Saber onde ela se encaixa no meu dia a dia. Saber onde ela encontra lugar dentro de mim para que eu possa lidar com as minhas dificuldades, com os meus obstáculos. E eu tenho conseguido vários sucessos com isso, porque são orientações de espíritos para espírito. E essas orientações que nos chegam desses espíritos são orientações que eles já passaram por tudo isso que nós estamos passando. Então tem a sua credibilidade. Eles sabem o que estão dizendo. Não são palavras jogadas nem ditas por fulano, cicrano, beltrano, encarnados ou desencarnados, orientações, mensagens, etc, etc. Não. São palavras, são frases, são textos, são respostas que vêm de perguntas elaboradas por um ser muito inteligente, que se chama Allan Kardec, o nosso querido Hippolyte.
E essas reflexões, elas vão pouco a pouco tomando espaço dentro de nós. Elas vão tomando espaço dentro de nós. E quando elas tomam esse espaço dentro de nós, elas conseguem afastar de nós aquilo que já não cabe mais para a nossa vivência atual. Determinadas ações, determinados comportamentos que teve o seu lugar no passado. E por ter um lugar no nosso passado e tão fortemente vivenciado, nós carregamos de reencarnação em reencarnação. E às vezes custa a cada um de nós nos vermos livres de determinadas situações que está tão erradicada, está tão fortalecida dentro de cada um de nós. Estudar o Livro dos Espíritos é algo, no meu entendimento, fantástico. É algo que, para a minha vida, eu só posso falar com precisão dela, para a minha vida modificou o seu rumo. Quando eu entrei em contato com essa doutrina, e o primeiro contato foi através desse livro, do Livro dos Espíritos, eu pude perceber que em cada pergunta que Kardec fazia, era a pergunta que eu gostaria de fazer e que ninguém me respondia. Que cada resposta que os Espíritos me davam trazia para mim um alívio, um ânimo muito grande. E eu me sentia cada vez mais forte. E a cada vez que passa eu me sinto mais forte. Forte não no sentido que a gente entende. Não forte no sentido material, mas forte no sentido espiritual. E nós vamos tendo as provas dessa fortaleza que essa doutrina cria dentro de nós, quando nós estamos diante de determinadas situações que permeiam a nossa vida. A nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida no centro espírita, a nossa vida na sociedade como um todo. Diante de situações, que são várias, nós só passamos a nos conhecer, nós só passamos a entender o que esses espíritos trazem para nós quando nós expressamos o nosso comportamento diante de uma situação inusitada, diante de uma situação que no passado faria um grande estrago na nossa vida. Hoje não. Hoje a gente entende porque a gente sabe que tudo está certo, porque tudo é de Deus. Então a gente vai passando de certa forma a se fortalecer. Um pequeno adendo, eu tive muita dificuldade quando ingressei na doutrina dos espíritos por conta da família. Eu tinha que ter respostas para tudo aquilo pelo qual eu passava e que ninguém conseguia me explicar. E com isso, quando eu encontrei a Casa Espírita, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, foi ali que eu encontrei tudo que eu precisava. E eu criei um sério problema com a minha família, porque aí eu fanatizei. Lógico que eu não queria sentir mais aquilo que eu sentia antes, que era uma total desorientação. Uma mediunidade totalmente descontrolada, desequilibrada, que poderia me levar para o suicídio ou para uma internação. Era grave. E eu encontrei nessa doutrina, nesse livro, uma força descomunal. E como eu não queria voltar àquele passado, não queria sentir o que eu sentia antes, eu me agarrei a essa doutrina. E na Casa Espírita eu comecei a limpar banheiro, a fazer palestra, a dar passe, a fazer tudo que eu poderia fazer com medo de não poder seguir adiante e com medo de voltar a sentir o que eu sentia antes. Com isso, 3 filhos, eu criei um problema principalmente com a minha filha, que ela colocou a Casa Espírita como sendo a sua rival. Eu preferia a Casa Espírita do que estar com a família. Porque era de pouco entendimento deles, como também era do meu pouco entendimento, que eu precisava disso para me fortalecer, para hoje eu poder atender a demanda deles. Então foi isso que aconteceu. Hoje eles entendem perfeitamente, Isso já tem 40 anos,
Então hoje já estão com 48 anos, 46 anos e 43 e 38 anos, já estão com filhos, já estão casados, cada um está com a sua vida, e hoje eles têm um orgulho muito grande quando eles dizem, né, que o pai deles é espírita. A gente não tem que se esconder. Eu sou espírita, com muita honra, com muito prazer, com muita satisfação e com muita alegria. Nós passamos muito tempo aí nos escondendo, né, de dizer que nós éramos espírita para não sermos confundidos, entre aspas, com macumbeiros, né? E isso a gente foi desmistificando, nada contra, amo a Umbanda, amo o Candomblé. Eu acho que toda forma de expressão religiosa ela é super válida, porque ela vai atender aquele que necessita daquela expressão, mas muitos de nós se escondia, né, e não dizia que era espírita. E hoje a gente não precisa mostrar, não precisa dizer que é espírita, hoje a gente mostra que é espírita diante das nossas situações. Estão passando aí por um problema sério no planeta, não é no Brasil, que é a questão do suicídio. Não é só aqui, é no planeta. Em países riquíssimos, em países onde o nível de vida é fantástico. Eu fui para a Suíça e pude perceber isso lá, o índice de suicídio é grande. Fui para países que têm outro tipo de segmento, o índice de suicídio é grande. Aqui no nosso país, o índice de suicídio é grande. Então, é algo que... O que está acontecendo? Está acontecendo exatamente o que acontecia comigo no meu passado. Que se eu não tivesse encontrado essa doutrina, talvez hoje eu não estivesse mais aqui. O que está acontecendo é que nós estamos encontrando pessoas com um vazio existencial muito grande, que nada preenche, porque a quantidade de informações que nós temos é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Os apelos para que a gente seja bonito, magro, isso, aquilo outro, também é absurdo. E a tecnologia, que é fantástica, maravilhosa, mas, infelizmente, ainda não sendo utilizada da forma como tem que ser utilizada, leva os nossos jovens a percorrer um caminho que não seria o caminho previsto para essas tecnologias. Então, com isso, encontram um vazio existencial porque estão na solidão. Contam com o celular apenas, como se celular falasse, como se celular tivesse um afeto, como se celular pudesse me abraçar, como se celular pudesse me ouvir, né? E se afastam e ficam à deriva. E isso agora, no começo, vai indo, mas vai chegar um momento que não vai ter mais para onde ir. Então aí vai acontecer esse vazio existencial e as pessoas entram em depressão e acabam por tentar o suicídio. O Livro dos Espíritos, fundamental o estudo dele, fundamental, né? Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Vocês acham que nós vamos dar conta disso tudo nessa reencarnação? É assunto para muitas e muitas reencarnações, porque a doutrina é muito nova e nós estamos entrando em contato com isso agora. E nesse capítulo 10, né, que é o mundo espírita ou dos espíritos, nas primeiras perguntas falou-se muito das ocupações, e esse outro lote de perguntas vai falar sobre a missão. E eu vou começar pela 573, vocês vão entender por quê. Olha, presta atenção, ouve, reflete na pergunta que Kardec faz aos espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste a nossa missão? Em que consiste a nossa missão? Será que a gente já parou para pensar nisso? Será que a gente já parou para pensar o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho ao meu lado essa família?
Por que eu passo por essas dificuldades? O que eu tenho que fazer? E depois que a gente começa a penetrar nos meandros das respostas que os Espíritos nos dão, a gente encontra uma resposta da maior simplicidade que nós vamos ver daqui a pouco. Super simples. Qual é a missão nossa aqui? Dá para cada um pensar mentalmente, fazer uma elaboração mental nesse momento e responder para si mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Ah, mas missão quem tem são os espíritos superiores também. Mas todos nós temos missão. Ser pai, ser mãe, ser o carteiro, como ele diz aqui, ser general, ser soldado, tudo isso significa as missões. O que eu estou fazendo aqui? Aonde isso vai me levar? O que eu quero da vida? Se você quiser se afastar desse vazio existencial, comece a entrar em contato com isso. E entrar em contato com isso significa estar cada vez mais se envolvendo com o que os Espíritos nos traz, com as perguntas de Kardec e as respostas dos Espíritos. O que eu estou fazendo aqui na Terra nesse momento? Eu quero estar aqui? É prazeroso estar aqui? Qual é a missão do Espírito encarnado na Terra nesse momento? E aí, olha o que os Espíritos dizem, olha a simplicidade da resposta. Uma simplicidade tão grande que a gente não alcança. Porque muitos podem dizer assim, minha missão aqui na Terra é conseguir a cura do câncer. Minha missão aqui na Terra é fazer com que a gente só vai lá no topo, né? Mas se esquece de que tudo está nas pequenas coisas. As pequenas coisas que nós não estamos acostumados a verificar, a perceber, a caminhar. Olha o que eles dizem. Pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados aqui na Terra, lógico, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ou seja, qual é a nossa missão? E simplesmente isso, instruir os homens. O quê? Como é que é? Instruir os homens. Quando você fala em instruir os homens, a mim me levou logo ao quesito egoísmo. Porque eu vou instruir ao meu próximo de acordo com aquilo que eu sei. Eu vou repassar aquilo que eu sei. Ou seja, aquilo que eu sei não vai ficar só para mim. Se nós temos os nossos filhos crianças, o que a gente faz? A gente instrui, a gente educa. A gente passa para eles um conhecimento que cada um tem naquele momento, o conhecimento que você pode passar. E quantas vezes a gente sabe de determinadas coisas e a gente deixa de lado. A gente não quer se envolver, como a gente fala. Instruir os homens, auxiliar-lhes no progresso. Já pararam para pensar que todos nós seremos espíritos perfeitos um dia? Isso é algo que a gente sempre aprende na doutrina dos espíritos. Seremos espíritos perfeitos um dia. Estamos na segunda etapa. Primitivo, provas, expiações, regeneração. E por aí vai. Mundo feliz, muito perfeito, etc, coisa e tal. Nós estamos saindo da segunda e entrando na terceira. O que significa isso? Progresso. Mas como é que o planeta pode progredir se nós não facultamos esse progresso uns aos outros? O que a gente vê na nossa sociedade? Querendo puxar o tapete do outro. Ele tem um cargo melhor, eu quero o cargo dele. Com isso, eu estou travando o progresso dele. São ainda poucos na Terra, não sei, acredito, mas pelo que a gente está verificando aí, pelo que a gente está passando, pessoas que abrem mão até dos seus cargos,
até das suas fortunas, até dos seus modos de vida, em detrimento do seu próximo. Não, primeiro eu. Primeiro eu. Nós estamos passando por uma fase de aquisição de poder, que é uma coisa impressionante, seja no que for. Eu tenho que sentir que eu tenho poder. Porque isso vem me alimentando a minha vaidade, o meu orgulho e o meu egoísmo. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho dentro de mim e que eu venho carregando e que eu venho procurando me desfazer disso. Mas a natureza não dá salto. Ela é lenta, ela é devagar. Mas é preciso começar. Já começamos? Então o que eu estou fazendo para desenraizar de dentro de mim essas raízes profundas que me levam ainda a cometer determinadas atitudes que trava e entrava o progresso do outro? Quantas vezes a gente já deu as mãos para os nossos irmãos para eles caminharem? Quando isso acontece de uma forma assim bem contundente, é motivo de notícia. Interessante, né? Isso deveria ser o normal, o natural. Chico Xavier, é notícia. Mas isso não é o normal? Não é o natural? Mas, porque a gente ainda guarda dentro de si essa possessividade. Não só a possessividade que corrói a nossa alma, mas a possessividade que corrói a alma dos outros. A responsabilidade que a gente tem diante do nosso próximo. Que a gente pode não responder por isso aqui, mas vamos responder um dia através do tribunal da nossa consciência. Então que a gente possa, de certa forma, olhar para o nosso lado. O que eu estou fazendo? Começar pela nossa casa. Né? O que eu estou fazendo para ajudar o meu filho, a esposa, o marido, a nossa empregada, a nossa secretária? O que eu estou fazendo para progredir? Né? Isso aqui, quando a gente vai entrando em contato com isso, a gente vai aprendendo. Eu contratei lá no centro um rapaz excelente, mora num local de risco. Ele foi fazer um trabalho de pedreiro lá com um rapaz novo, de 19, 20 anos, foi fazer um trabalho de pedreiro com outras pessoas, e eu senti assim uma coisa nele, sabe, é como se você encontrasse alguém que você vê possibilidades de crescer, possibilidade. E chamei ele, disse assim: você gostaria de fazer outra coisa, Daniel? O nome dele é Daniel. Você gostaria de fazer outra? Eu gostaria muito de fazer telecomunicação, informática, essas coisas todas. Então vai fazer uma faculdade que eu pago a metade. Porque você sente. Que você sente que a pessoa pode. O zelador do meu prédio, onde eu sou síndico, não tenho nada que fazer, né? Sou síndico. É um maior laboratório, viu? É uma escola e tanto. Eu sou psicólogo, sou economista, como psicólogo, né? Um laboratório e tanto. Estou aprendendo que vocês não têm noção. Já me mandaram para determinados lugares, já me chamaram de palhaço, já pintaram e bordaram. Mas hoje está tudo maravilhoso, né? Já fiz muitos amigos, graças a Deus. E engraçado que todos eles doam bastante coisa lá para o centro, né? Fica tudo com a consciência pesada, né? Deixa eles. E aí eu chamei o que era faxineiro e falei assim: olha, se você beber de novo, você está fora, vou te botar na rua. Porque ele bebia à noite e chegava, não ia no outro dia e dizia que bebeu, não mentia. Isso para mim era uma coisa assim fantástica. Já me ganhou aí, porque não mentia. Não, tá bom, você fez a segunda vez. Aí disse assim: eu vou ter que mandar você embora. Aí pediram. Olha só, promovi ele a zelador, ganha mais. Vai fazer um curso no Senai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja,
o que adianta eu crescer sozinho? O que adianta eu estar no mundo sem perceber, sem sentir que do meu lado caminham pessoas que também estão caminhando? É muito melhor, gente, dar uma satisfação, um prazer, uma alegria muito grande, quando você pode fazer isso, né? E a gente vai fazendo o que pode. Dentro dos nossos limites, a gente vai fazendo o que pode. E continuando, o que eles falam aqui? Instruir os homens. Primeira coisa. Então já sabe, né? Instruir os homens. Eu conheço também um pessoal de comunidade e outro dia fiquei impressionado. Rapazes de 19, 22, 23 anos não sabem ler nem escrever. Aqui em Jacarepaguá. Não é lá no meio do sertão, não aqui. Não sabem ler e nem escrever. Chamei. Procurem uma escola para alfabetização, para vocês aprenderem não sei o que lá. Também não vou levar eles na escola, cada um tem que ir com as suas pernas, né? A gente indica. Vai lá e vai procurar, olha, o endereço está aqui, é assim, faz isso, faz aquilo. Melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. Melhorar as nossas instituições. A família é uma instituição? Sim. O nosso trabalho profissional é uma instituição? Sim. O centro espírita é uma instituição? Sim. Então nós temos que ajudar essas instituições de modo direto e material. A gente passa um perrengue danado em casa espírita porque acha que os espíritos vão pagar a nossa luz. Acha que os espíritos vão prover todo o complexo que abriga todos nós, e a quantidade de palestras que tem aqui no Leão Denis, de graça. De graça. Coisa que se fosse fazer um congresso, eu fiz uns 4 ou 5 esse ano, R$600, R$1.200, de graça. De graça. Espírita, bote a mão no seu bolso, que lá não tem escorpião. Né? E vamos ajudar as nossas instituições, depende de nós. Às vezes a pessoa diz assim, eu só tenho R$1. Dê R$1. Dê R$1. É pouco, olha a vaidade. Não, eu quero dar 10 mil. Quando eu ganhar na loto, desencarna e vai querer, né, ganhar na loto. Através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais ou importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão. Olha só. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão. Vocês gostam de comer? Eu também gosto. E a comida que a gente recebe, uma parte dela vem de onde? Do cultivo da terra. Esses vieram com essa missão de cultivar a terra para nós que não cultivamos. Se eles não tivessem essa missão, como é que seria? Como é que seria para nós se aqueles que vieram para trabalhar na limpeza pública não trabalhassem? Como é que seria aqueles que são médicos, que vieram com a missão da medicina, se não tivesse cumprido com a sua missão? Cada um está no seu lugar, gente. Mas é lógico que cada um está no seu lugar, como falou aqui, auxiliar-lhes no progresso. Então o menino que é pedreiro já está na faculdade com possibilidade de daqui a 4 anos começar a ter um outro trabalho. Funciona assim. Funciona assim. Eu duvido se nós todos aqui não tivéssemos o que nós temos se não tivesse uma mão amiga que nos ajudou a ter. Mãe, pai, tio, avô, seja lá quem for. Ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Né? São mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão. Como aquele que governa ou o que instrui.
Os nossos governantes, os nossos professores, esses também têm as suas missões. Não vou entrar no mérito se eles cumprem a missão dele ou não. Isso é problema de cada um. Agora, cada um tem a sua missão. E essa missão nós pedimos. Nós pedimos. E tem um desdobramento aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Esse eu botei até vermelhinho também, viu? Amarelo e vermelhinho. Sabe por quê? Para que a gente possa entender que nós, o espírito, se depura na encarnação. É possível isso aqui, né? Concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. O que vocês acham que Deus, nosso Pai, quer para os seus filhos? Quer o melhor. Quer o melhor. Quer que a gente seja feliz. Quer que a gente ame e seja amado. É isso que Deus quer para cada um de nós. Por que a gente entrava tanto os desígnios de Deus? Os desejos do Pai. Que Deus quer isso para a gente, né? E ele termina, os Espíritos terminam assim: cada um tem sua missão neste mundo. Cada um tem sua missão neste mundo. Por quê? Agora é que é interessante. Porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Olha que simplicidade de resposta. E a gente vai buscar, desculpa, eu estou com a garganta aqui pegando fogo. E a gente vai buscar essas respostas, né, às vezes de forma equivocada. Né? Deixa eu tomar própolis aqui, né, para ver se passa um pouquinho. Por que a gente tem que fazer isso? Não sei se acontece com vocês, mas eu também não posso falar muito por mim dessa forma não, porque eu sou extremamente ansioso. Né? Eu não consigo me ver sem estar fazendo alguma coisa. Eu não consigo me ver sem estar fazendo alguma coisa. Para mim é complicado ver televisão, é complicado sentar para isso. Só se for para ler um bom livro, que eu sou doente, né? Eu sou compulsivo, estou em tratamento. Sou compulsivo, né? Para leitura, para estudo, isso aí, entre aspas, eu perco meu tempo, porque eu amo estudar e amo ler. Mas, por exemplo, vamos ver um negócio na televisão. Eu sento, mas daqui a pouco. Outra coisa, não me convidem para Hotel Fazenda. 2 dias eu já estou, né, procurando trabalho no Hotel Fazenda. É algo de cada um, gente. É como ele fala daqui a pouco aqui da inutilidade. Eu tenho que me sentir útil. Eu tenho que me sentir útil. E eu já sou assim há muito tempo, não foi porque eu li isso aqui não. Quando eu li eu achei ótimo, eu adorei, né? Porque bateu com o que eu gosto de ser, como eu gosto de ser. Eu tenho que me sentir útil, às vezes até um pouco exagerado. Às vezes até um pouco invasivo. Eu tenho que resolver o problema das pessoas. Eu tenho que ajudar as pessoas, né, de alguma forma. Então, minha mãe era muito assim, né? Minha mãe tinha uma boa situação financeira, mas desencarnou com 2 vestidos e um chinelo, porque ela dava tudo. Aparecia no portão da casa dela, ela dava tudo. Meu pai, né, ficava daquele jeito, né? Mas era dela, como era dele, né? Cada um é o que é. Agora, o importante é a gente buscar esse ser que nós somos, nessa personalidade que estamos. E hoje estou personalidade, eu não sou Bira, eu estou Bira. Eu sou um espírito. E como espírito eu procuro, em todas as formas, cada vez mais, pensar como espírito, olhar como espírito, trabalhar como espírito,
Porque é dessa forma que eu vou dar continuidade à minha vida. Porque a minha vida verdadeira é como espírito, não é como isso aqui. Isso aqui é uma forma que eu tenho, que Deus me deu, para poder sustentar esse espírito, para poder fazer o que eu tenho que fazer aqui na Terra, cumprir com as minhas missões. Mas quando eu desencarnar, isso aqui desaparece. Desaparece, né? Aí vamos para outra. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? É interessante a gente pensar nisso, né? Que tem gente que pede para reencarnar para ser inútil, né? Para não fazer nada, né? Aí os espíritos dizem assim: há efetivamente pessoas que vivem apenas para si mesmas e não sabem se tornar úteis em alguma coisa. Eu já conheci algumas pessoas assim. Pessoas que vivem para si... Não quero... desculpa. Eu não quero me envolver, não. Quero me envolver, não. Né? Não, primeiro eu. Né? Não, eu já estou satisfeito comigo. Não. E vai se afastando, né? São pobres seres que devem ser olhados com piedade. Presta atenção. São pobres seres que devem ser olhados com piedade. Não criticados. Porque esses inúteis hoje fomos nós inúteis ontem. A gente não tem que criticar e nem julgar ninguém. Ninguém. Né? Se você quiser criticar e julgar alguém, faça isso para você mesmo, né? Mas não para os outros. São pobres seres que devem ser olhados com piedade, pois é aí que eu procuro ser mais útil possível. Pois expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária, e seu castigo começa com frequência já neste mundo. De que forma? Pelo tédio e pelo desgosto da vida. O que a gente está encontrando por aí? Se você entra no processo, eu tenho que citar isso como exemplo, mas não é para as pessoas pensarem que isso é uma coisa ruim. Não, é o momento que a gente está vivendo, que é a questão dos celulares, né, do WhatsApp. Eu me isolo, né? Você está só com você ali. Ah, não, mas eu estou passando mensagem para fulano, para Beltrano. Sim, mas você não está tendo um retorno afetivo. Às vezes até essas mesmas mensagens são interpretadas de uma outra forma. Você quer dizer uma coisa, mas aparece outra. Ou ela entende de outra forma. E isso impede de você ter com essa pessoa um colóquio, um diálogo que possa esclarecer determinadas situações. Você ter uma discussão por celular é uma coisa que, sabe? Aí acontece isso. Você está o dia inteiro ali. Isso aí demonstra o quê? Uma inutilidade. Você não está sendo útil para nada. Você está com você ali naquele momento. Um dia, 2 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos, daqui a pouco você está dentro de um tédio que você não vai conseguir suportar. Porque você não interagiu. O homem é um ser gregário, ele tem que viver em sociedade. Ele tem que viver através e com as experiências daqueles que o cercam. É dessa forma que a gente aprende. Né? A gente tem que utilizar, sim, eu amo o celular, fiquei maravilhado com esse negócio dos aplicativos, dei meu carro para o meu filho, não dirijo mais, não quero saber, maravilha, resolvi esse meu problema. Com 70 anos eu quero mais é que dirijam para mim, quero dirigir para ninguém. Né? Então a gente vai buscando uma certa qualidade de vida. Uma certa qualidade de vida. Então tudo isso que está acontecendo é fantástico, gente, é fantástico. Essa tecnologia é realmente fantástica. Mas eu tenho que saber utilizar. Eu tenho
tenho assim muita preocupação, mas isso os meus filhos, graças a Deus, eles sabem como lidar. Eu tenho um neto de 10 anos que ele é totalmente enlouquecido com o celular. Ainda me chama de burro, né? Ô, você é burro, não sabe disso? Ele me ensina. Aperta aqui, aperta ali, tá bom. Tá, obrigado. Né? Dou o celular para ele, bota logo, baixa não sei quantos joguinhos ali, depois para tirar aqueles jogos já é uma complicação, mas o meu filho, ele dá horários, ele dá limites. Você vai usar o celular nesse horário e nesse horário. Você vai fazer os seus joguinhos. Vai para futebol, interagir. Esporte. Vai para natação, para interagir. Vai para o colégio. Tem vida social, viaja. Vai para museu. 10 anos. Sabe lidar com isso. Graças a Deus. Né? Ou seja, vai crescendo sabendo que as coisas têm limite. E o que ele fala mais aqui? E o desgosto da vida. Para e pensa, se você passa uma boa parte do teu tempo ali com você sozinho, né, interagindo com uma maquininha, o tempo vai passando, você não vai entender a vida da forma como você tem que entender. Você não vai entender a vida da forma como os espíritos explicam para a gente para entender. Ou seja, eu vou encontrar nisso uma inutilidade muito grande e eu vou me perguntar e me questionar: que vida é essa? É isso que eu quero para a minha vida? Aí fica uma questão para cada um, né? Aí a gente volta lá para a primeira, que é 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação, ou seja, desencarnado ou encarnado. Essas missões, elas são cumpridas na espiritualidade ou aqui na Terra? E os espíritos respondem, podem tê-las num e no outro estado, ou seja, eu vou evoluir, vou ter missão, tanto aqui quanto lá. Para certos espíritos errantes, isso significa uma grande ocupação. Para e pensa, se você está aqui e leva uma vida de inutilidade, e os espíritos explicam para a gente que acontece mais ou menos dessa forma, ou seja, eu venho para cá, faço palestra, ano passado fiz mais ou menos umas 100 palestras, então eu tenho vivido a minha vida dessa forma. Né? Então, quando eu desencarnar, pode ser que eu venha aqui dar palestra. Né? Ou continue dando palestra ou estudo lá, se for, né, do meu merecimento, ou se eu tiver aprendido alguma coisa com essa fase da minha encarnação. Né? Então, eu posso ter as minhas missões aqui e posso ter lá. E se eu estiver lá e der continuidade ao que eu fazia aqui, isso para mim vai ser uma ocupação. Porque senão, o próprio nome já está dizendo, errante. Eu vou ficar errante, errando por aí. Né? Não tem nada. O que eu criei para mim? Eu não criei nada. Eu não fiz nada. Eu não me apeguei a nada nesse sentido do apego no afeto que te traz uma sobrevivência para você. Então não, vou ficar aí. Andando pela terra, andando na espiritualidade, sem um corpo de carne. A 569, em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Ou seja, quando a gente desencarnar, nós vamos ter, né, várias missões que a gente não tem como entender ainda como seriam essas missões. Há algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. Ou seja, tem missões, eu vou desencarnar e vai ter determinadas missões que eu nem imagino que eu pudesse passar por elas. Que eu nem imagino que eu pudesse passar por ela. E nem eu, nem ninguém. Por quê? Porque isso é uma questão para Deus.
E eu não tenho o direito, né, ainda, né, só se Deus permitir, de entrar na questão dos seus desígnios. Aí vem um texto de Kardec. Olha o que eu fiz. Eu pintei todo de amarelo e vermelho. Porque eu fiquei assim, né? As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Isso é que eu achei fantástico. A missão dos espíritos tem sempre o bem por objeto. Fala essa frase para você aí na sua mente. A missão dos espíritos tem sempre o bem por objeto. Ele está falando de quem? Da gente. Nós somos espíritos. Né? Então, as nossas missões têm sempre o bem por objeto. Quer como espíritos, quer como homens. São encarregados de auxiliar o progresso da humanidade. Todos nós somos encarregados para auxiliar o progresso da humanidade. Então não adianta você amealhar 200 milhões aqui, porque não vai adiantar de absolutamente nada. Porque você vai desencarnar, os 200 milhões vão ficar. E sabe lá Deus de que forma. Né? Então, você tem que fazer o bem. Se você tem os seus 200 milhões, que você possa construir creches, hospitais, orfanatos, ajudar aquelas pessoas que precisam. Aí você estaria fazendo bem. Né? Não estou questionando de que forma você tem os 200 milhões, não. Tá? São encarregados de auxiliar o progresso da humanidade. Dos povos ou dos indivíduos. Num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais. Preparar os caminhos para determinados acontecimentos. Leiam, gente, isso aqui porque é fantástico, é pra gente. De preparar os caminhos para determinados acontecimentos. De velar para o cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de alguma forma, pessoais ou inteiramente locais. Como assistir enfermos, os agonizantes, os aflitos. Olha o trabalho da Casa Espírita aparecendo. Visita aos hospitais, aos orfanatos, né? Fazer o trabalho do AFED, atendimento fraterno em domicílio. A pessoa não pode se locomover até o centro se locomove até ele. Está dizendo tudo aqui. Né? Velar por aqueles de quem se tornaram guias e os protetores, dirigi-los através dos seus conselhos ou através dos bons pensamentos que lhes sugerem. Quantas vezes, né, que nós somos ainda muito grosseiros, né? Além de ignorantes de ignorar, mas somos muito grosseiros. Nós sabemos, todos nós, que nós estamos cercados de espíritos. Né? Dizem os espíritos, não sei, porque eu nunca contei, também não tenho como provar, que para cada encarnado tem 3 desencarnados. Se são 7 bilhões aqui, né, de encarnados, são 21 bilhões de desencarnados, então são 28 bilhões de espíritos. Pensaram que estavam sozinhos? Isso aqui no planeta Terra, né? Porque os outros a gente não sabe. Então, ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Por vezes eu tenho a companhia de vários espíritos, sabe-se lá de que estirpe são. Espíritos que no meu passado fiz muito mal, que estão aí ainda querendo, como estão, eu sei, querendo ainda me atacar, querendo me demover do meu caminho, e só ficam dizendo assim, eu só estou te esperando, né? Mas eu estou me esforçando, né? E os espíritos dizem que vale o esforço que você faz. Então eu estou me esforçando, né?
Então, nós não sabemos aqueles que estão conosco. Tem um que pode estar com 1, com 2, outros podem estar com 10, com 20. Uns podem estar com bons, outros podem estar com não bons. Não sabemos. Agora, nós podemos ter uma noção, não podemos? Nós podemos ter uma noção. Basta que você entre em contato com você mesmo. E comece a pensar no que você vem pensando. Comece a se observar que movimento você tem feito. Comece a pensar no seu comportamento. Comece a pensar no que você está fazendo. E dependendo das respostas que você der para você mesmo, você saberá as companhias pelas quais você está andando. Eles explicam tudo isso para a gente. E a gente vacila muito, né? A gente vacila muito. Né? Cada vez mais a gente tem que buscar o estudo dessa doutrina, porque acontece da seguinte forma. São duas as asas da nossa evolução. A asa da aquisição de conhecimento e a asa da aquisição da moral. Primeiro, os espíritos dizem isso, nós temos que evoluir essa asa primeiro. Eu tenho que obter o conhecimento necessário que me faça entender do porquê que eu tenho que evoluir a asa da moral. Você já imaginou se alguém tivesse que evoluir a asa da moral primeiro? Se mal a gente sabe o que significa. Ela guarda uma relação com a caridade. Ah, então eu faço caridade porque eu ajudo. Não, você não faz caridade. Quem faz caridade é Jesus. Você já chegou nesse top? Não. Então eu tenho que primeiro entender tudo isso para começar a evoluir a asa da moral. Aí as pessoas pensam assim, mas e o Chico Xavier? Chico Xavier já desenvolveu esses conhecimentos a outras encarnações. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nessa reencarnação, eles vieram para desenvolver essa asa. Essa asa. Eles não precisavam mais. Vocês já imaginaram uma pessoa que não foi à escola ou tinha pouca instrução escrever 400 livros? Precisa de conhecimento? Eu já li, falta 5 minutos. Eu estou vendo ali no relógio. Né? Pode-se dizer, não, porque eu sou tão coisa que eu fico aqui até amanhã. Se alguém quiser ficar. Quantas espécies de interesse, peraí, onde é que me perdi? Velar por aqueles de quem se tornam guias e os protetores, dirigi-los através dos seus conselhos ou através dos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a assegurar, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Centenas de missões, milhares de missões. O espírito aí, importante, o espírito se adianta segundo a maneira pela qual cumpre a sua tarefa. O espírito se adianta de acordo com o cumprimento da sua tarefa. Está falando do espírito. É diferente quando o espírito está reencarnado? Ou seja, eu quero ser médico, aí eu faço uma faculdade de medicina. Não, mas eu quero ser um médico um pouquinho melhor, faço uma pós-graduação. Não, mas eu quero ser um médico melhor ainda. Vou para o mestrado, vou para o doutorado, vou fazer especialização no exterior. Estou cada vez me melhorando mais. Dentro daquilo que eu quis para a minha vida aqui reencarnado. Então vai depender como é que eu vou evoluir na missão que me for dada a cumprir. Né? Como o nosso tempo já está se findando, que possamos fazer a seguinte reflexão. Todos nós somos espíritos fadados à perfeição. Todos nós somos criação de Deus sem contestação. Todos nós viemos do Pai e para o Pai retornaremos. Todos nós temos condições de fazer o melhor que pudermos para atender
à demanda dos espíritos que necessitam do nosso apoio, do nosso aval, do nosso carinho. Todos nós somos espíritos devedores, ainda, mas todos nós também somos espíritos que estamos credores da lei divina. Credores esses que vão cada vez mais se amainando, se aproximando desse bem comum que Deus dá para todos nós, que são os ensinamentos do Senhor Jesus. Então que possamos fazer luz na nossa mente e luz no nosso coração. Porque na nossa mente, no nosso coração, há que viver, há que permanecer Jesus para todo sempre, na graça de Deus. Agradecemos nosso querido Ubirajara pelo estudo que nos trouxe, e nós ficaríamos aqui até amanhã de manhã, não é isso? Com um estudo assim tão bom, tão reflexivo que ele nos trouxe, mas ele terá a oportunidade de estar conosco outras vezes, e que ele leve nosso abraço lá para o CEOI, que é o Centro de Estudos de Orientações Espíritas, que ele está comandando lá, está dirigindo lá. Então foi muito bom o nosso estudo com o nosso querido Ubirajara. E vamos dar continuidade à nossa tarefa, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comentada pela nossa Alessandra na hora dos passes. Nós estamos terminando o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, e hoje estudaremos do item 7 ao 10, mediunidade gratuita, mas iremos ler somente o item 10, que é um comentário de Kardec, que nos fala assim: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se é um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios, muitas vezes penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, frequentemente até sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. Vamos convidar os nossos médiuns, o nosso corpo mediúnico, já previamente preparados para a tarefa do passe, para que o mais silenciosamente possível vão se colocando na posição que os nossos companheiros determinarem. E convidamos também os nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro, que acompanhou o estudo aqui do nosso querido amigo Ubirajara, os companheiros da internet que também refletiram juntos aqui conosco para esse banquete espiritual, que coloque-se numa posição de tranquilidade, busquem sintonizar com seu anjo guardião, que com certeza também serão bafejados pelos fluidos necessários para cada um. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus e fazermos a nossa prece. Pai de todos nós, Jesus, nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor, unidos em coração e mente aos teus mensageiros de amor, para que nesse momento, Senhor, possamos receber das mãos amigas dos nossos médiuns aqui presentes os fluidos necessários para que assim possa acalmar a nosso ser, possa nos ajudar no equilíbrio mental, nos trazer ânimo, força, esperança, Senhor, e consolação.
Te pedimos, Mestre amado, que abençoe esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Que possamos agradecer na noite de hoje a Deus, aos amigos espirituais e aos nossos guias que nos ajudaram, nos fortaleceram e nos orientaram para chegarmos até aqui. Na lição do Evangelho e na lição, que foi tão bem proferida pelo nosso irmão na noite de hoje, aprendemos que a nossa principal missão é a instrução dos homens, é nos instruirmos. E como vamos falar da mediunidade, no Evangelho a gente tem a afirmação de que recebemos, nós médios, um dom de Deus, um dom gratuito. O de sermos os intérpretes dos espíritos nas instruções dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Uma das definições de médios é a qualidade daquele que possui uma faculdade que permite a comunicação entre os homens e os espíritos desencarnados. Dentro dessa concepção, essa manifestação é mais ou menos ostensiva em todos os indivíduos. Nós, médios, somos intermediários, somos instrumentos, não recebemos esse dom para vender palavras, conselhos e propiciar cura, e sendo assim, se recebemos de Deus e é através do intercâmbio com os amigos espirituais, não podemos cobrar por esses feitos, cobrar algo que nos foi dado. Como nos fala o Livro dos Médios, capítulo 28, a mediunidade é uma faculdade para o bem, e os bons espíritos se afastam daquele que pretende fazer dela um degrau para chegar aos seus objetivos pessoais, que pode ser a questão financeira, como também pode ser a questão da fama, da vaidade, A gente aproveitar esse dom que Deus nos deu para nos impor diante de outros, E perdermos a oportunidade, que é a missão, de instruirmos os homens para o bem, para o progresso, para alcançarmos, como agora, a nossa harmonia através do passe. Então, temos a missão, com o auxílio dos amigos espirituais, para ajudar aqueles que estão ao nosso lado e também, consequentemente, nos auxiliar. Um espírito superior, ele não dará comunicação por médios que têm como o interesse o ganho material, que fazem da mediunidade uma maneira, um controle, de obter amigos, de obter o poder, de obter interesses materiais. Deus, em sua infinita sabedoria, não fez da mediunidade um privilégio de poucos. Pelo contrário, podemos encontrar médios em todas as partes. E como diz o nosso Livro dos Espíritos, todos nós somos médios. Temos a intuição, o que nos difere um dos outros é o grau da ostensividade, o tipo de mediunidade que temos. É importante pensarmos no Evangelho na noite de hoje, nós que somos médios, que trabalhamos na casa de Leon Denis, que devemos aproveitar essa oportunidade através de estudos e qualificar esse dom através do conhecimento, através da mediunidade raciocinada, da fé raciocinada, dando qualidades a essas potências, aproveitando para nos elevar moralmente, como falou o nosso companheiro, sendo assim, ganhando a simpatia dos amigos espirituais, dos bons espíritos, porque se a gente não estuda, se a gente não qualifica esse dom, se a gente não se qualifica moralmente, os bons espíritos, se eles não tiverem outra opção, eles vão até nos utilizar para comunicação, mas se eles tiverem aqueles companheiros com mais evoluídos, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, eles vão aproveitar desses companheiros para fazer as comunicações. E na lição de hoje, o nosso companheiro falou da questão da instrução e
no finalzinho, no penúltimo parágrafo, tem assim: assim cada homem tem a sua missão particular, como ceder pela coletividade tem uma tarefa a cumprir no cômputo geral. E aí a gente pode pensar nessa questão da mediunidade. Vamos fazer da nossa mediunidade uma missão santa, como falou a lição de hoje. Através do respeito, através do embasamento pelo estudo, da nossa autovigilância, da gente pedir a proteção dos nossos amigos espirituais para que a gente possa avaliar as comunicações recebidas e assim teremos a assistência dos amigos espirituais e cumpriremos o objetivo, que é da nossa instrução, do nosso progresso e da instrução de todos que estão à nossa volta. Então, vamos aproveitar a questão da mediunidade, refletir de que ela não pode ser cobrada, de que ela tem que ser bem usada, para assim, cada dia termos, né, a missão de nos instruir os homens e completassem essa santa missão que Deus nos deu, a oportunidade da comunicação com o plano superior. Graças a Deus. Meus amigos, nós vamos ler a mensagem que foi psicografada pelo médium Mário Coelho e traz a assinatura do nosso querido amigo Dr. Erma. Dr. Erma nos deixa a seguinte orientação: filhos, vimos que muitos de vocês, no dia de hoje, ao estudarem sobre a missão dos bons espíritos e que estes instruem os homens, auxiliam-os o progresso e ajudam a melhorarem suas instituições através de meios diretos ou indiretos, ficaram a se perguntar: e meus entes queridos, o que fazem? Como estão? Eles vêm me ver? Podemos assegurar a todos vocês que muitos deles vieram aqui no dia de hoje, atraídos pelos vossos pensamentos, e muitos trazidos por vossos benfeitores espirituais. Vimos pais que não educaram como deveriam pedir desculpa e estender afetos aos corações do filho ou filha. Vimos filhos que tomaram o caminho do erro ou que não souberam retribuir junto aos pais todo o carinho que lhes deram, pedir perdão aos pais e dizer-lhes que estão melhores, dando os primeiros passos no progresso espiritual. Vimos alguns daqueles que outrora vieram para cá pelo suicídio, falar aos ouvidos dos pais, dos filhos, dos irmãos, que cometeram um grande equívoco e que vale a pena viver, que não lhes emitem o gesto tenebroso, a despeito da dor e da saudade que sintam. Vimos mães e pais abraçando seus filhos e filhos abraçando os pais, dizendo-lhes o quanto estavam felizes do lado de cá. Vimos, enfim, todos esses dizerem aos seus entes queridos que amem a vida, amem a existência terrena, confiem nos bons espíritos, busquem a Jesus na certeza que todos são acompanhados pela misericórdia divina. Caminhem, portanto, certo de que seus entes queridos vivem e aprendem o valor real da necessidade de superar as próprias dificuldades e imperfeições para que se viva bem consigo mesmo. Que Jesus Cristo nos abrace hoje e sempre. Paz, Erma. Mensagem psicografada em 14/9/19 pelo médium Mário Coelho, aqui no CELT. Então, fica essa mensagem para os nossos corações. Então, com essa mensagem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus,
É com os corações, Senhor, muito alegre e cheio de gratidão por esses espíritos amorosos que nos trouxeram aqui no dia de hoje. Por esses espíritos amorosos, Senhor, que nos ajudaram através do estudo, da palestra, através dos passes, através desse comunicado do Espírito Dr. Erma, nos trazendo alento aos nossos corações, nos trazendo, Senhor, paz aos nossos espíritos. Só gratidão, Senhor. Mas, Senhor, ainda somos crianças infantis, crianças espirituais, e te pedimos, Senhor, ajude-nos a manter a fé em Ti, ajude-nos a ter ânimo firme, a entender, como o Dr. Erma nos falou, que vale a pena viver, que a vida é linda, que vale a pena caminhar, que vale a pena o esforço, porque o fruto será prazeroso no fim da nossa caminhada. Abençoe-nos, Senhor, a todos nós. Fortalece-nos a fé, fortalece-nos o ânimo, e que Jesus, nosso Mestre amado, possa nos abençoar, e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.